Depois de decidir se perder, Knight encontrou o local que se tornaria sua casa, uma pequena clareira próxima a um lago chamado North Pond. Ele abriu uma lona entre as árvores, ergueu sua pequena tenda de nylon e se acomodou. Ele sobreviveu invadindo essas cabanas e um centro comunitário, onde roubava suprimentos. Ele pegava comida, combustível, roupas, botas, baterias e livros. Knight afirma ter tentado causar o menor dano possível, mas o grande número de furtos, mais de 1000 ao longo dos anos, incomodou alguns dos proprietários desses locais. Foi quando, finalmente, a polícia preparou uma armadilha e deteve Knight em flagrante em 2013. O escritor Mike Finkel visitou Knight na prisão para escrever o livro The Stranger in the Woods, The Extraordinary Story of the Last Hermit, O Estranho na Floresta, a extraordinária história do último eremita verdadeiro, em tradução livre. Chris Knight disse que se sentia muito desconfortável perto de outras pessoas. Inicialmente, pensei que poderia ter sido uma ação específica que o motivou, e perguntei a ele: você cometeu algum crime? Havia algo de que você tinha vergonha? Conta Finkel. Ele insistiu que não havia nada disso. Disse que o impulso de ficar sozinho era como uma força gravitacional e que seu corpo inteiro dizia que se sentia mais confortável sozinho. Esse impulso foi tão forte que ele passou quase 3 décadas sem falar com ninguém. Ou quase ninguém, disse Oi para um turista que caminhava e cruzou com ele um dia. Apesar dos invernos rigorosos do Maine, onde as temperaturas podem cair para até 20 graus C negativos, Knight diz que nunca acendeu um fogo para evitar que a fumaça chamasse atenção. Se eu passasse uma noite no bosque do Maine no inverno, acampando em uma tenda de nylon de paredes finas e não acendesse uma fogueira, ficaria muito surpreso. Se fizesse isso por uma semana, ficaria chocado. Um mês, seria incrível. Esse cara fez isso por 27 invernos inteiros, diz Finkel. Como então ele se aquecia? Knight ia dormir cedo, por volta das 19 horas, e programava um alarme para as 3 horas, a hora mais fria da noite, a fim de se aquecer enquanto caminhava até o amanhecer. Durante um período, ele leu alguns livros, fez palavras cruzadas. Mas, na realidade, não ocupou a maior parte do tempo. O que ele fez foi o que poderíamos chamar de nada, relata Finkel. Se a ideia de ficar sozinho por meia hora, sem nada para fazer, parece um pouco assustadora, tente imaginar como seria se confinar numa pequena clareira na floresta, durante dias, semanas, meses, anos, décadas. Primeiro, ele nunca teve um momento entediado, durante os 27 anos. Ele diz que nunca se sentiu sozinho. Disse que era quase o oposto, que sentia total e intrinsecamente ligado a tudo no mundo. Era difícil dizer onde terminava seu corpo e começava a floresta. E que sentiu uma total comunhão com a natureza e o mundo exterior. Sarah Maitland vive sozinha na Escócia, em uma casa simples e bonita que ela mesma construiu. Da porta da casa dela você pode ver quilômetros e quilômetros de um campo vazio. Se eu disser que quero navegar em um pequeno barco ao redor do mundo e eu levo 2 anos para fazer isso, todo mundo diz, que emocionante. Mas se eu disser que quero ir sentar em minha casa e não falar com ninguém durante 2 anos, eles dizem, você tem problemas de saúde mental, porque você é tão egoísta. Como responder a perguntas sobre seus motivos de estar fazendo isso? O que você ganha passando longos períodos de tempo sozinho e em silêncio? A resposta, ela diz, é êxtase. O silêncio é um lugar onde eu posso encontrar êxtase. Eu consigo isso em silêncio e a maioria das pessoas que eu conheço só conseguem em silêncio. É apenas uma sensação fabulosa. Você está andando e, de repente, você apenas diz sim. É uma resposta extraordinariamente intensa, totalmente alegre. Estou tentando me colocar em um lugar para que o dom da oração mística esteja disponível para mim, porque na realidade a presença de Deus é uma experiência tremendamente agradável. Eu penso que é o céu, literalmente. Eu acredito que é assim que o céu deve ser,
Essa sensação extraordinária de total privacidade, define. Sarah Maitland diz que é preciso ficar sozinho por um certo tempo antes de começar a ter essa sensação, mas às vezes outras coisas acontecem quando se está sozinho. A comida simplesmente é fabulosa, mas não em um sentido misterioso, e sim porque tem mais sabor. Então, os flocos de aveia têm gosto de flocos de aveia, diz. E isso também afeta a forma como você experimenta as coisas físicas, como o banho, que é uma experiência fabulosa e não apenas um pouco de água morna. Ele se torna uma experiência de luxo. Em sua solidão, Maitland passou também a ouvir coisas. Alucinações auditivas são comuns entre eremitas, e ela ouviu o som de um grande coro, cantando em latim, vindo de uma pequena sala na pequena casa em que vivia. Considere que alguém preso contra sua vontade, em confinamento solitário em vez de um coro maravilhoso, ouviria vozes desagradáveis que lhe diriam para se machucar. Maitland aponta que as pessoas frequentemente se deparam com o silêncio pela primeira vez após a morte de um ente querido ou quando um relacionamento acaba. É por isso que ela acha que seria melhor se as pessoas aprendessem na infância a experimentar a solidão como algo positivo. Eu digo que você nunca deve ir para o seu quarto como um castigo. Você pode usar isso como uma recompensa, algo como querida, você esteve tão bem o dia todo, você foi tão útil, porque você não vai ao seu quarto por meia hora agora e fica sozinha. Para Christopher Knight, o eremita encontrado no Maine, a solidão e o silêncio eram a recompensa. Ele queria viver sua vida naquele pequeno lugar na floresta, morrer entre as árvores, sem deixar nada para trás. Ele nunca teve uma câmera, nunca manteve um diário, nada. Ele queria viver como uma pessoa completamente desconhecida e ele estava perto de conseguir isso.